Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira e você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo, o ex-prefeito de Linhares, por 5 mandatos, né? Professor também de física, licenciado, que renunciou aí à prefeitura para alçar voos maiores, né? Boa tarde, Guerino, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite nessa data, que é muito especial. A gente comemora hoje 6 meses aí de programa De Olho no Poder no ar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiane, a oportunidade de estar conversando com os capixabas e sei da sua audiência por esse estado afora, tendo a oportunidade de conversar com os capixabas através aqui da 90.5, Jovem Pan. Muito obrigado a você pela oportunidade. E parabéns, 6 meses de sucesso. Obrigada. Né? De sucesso. Agora, você colocou que eu sou professor licenciado, não. Vou Ainda falar tá um pouquinho aula? sobre isso. Durante 17 anos, frequentei uma sala de aula, aprendendo muito mais do que ensinando com meus alunos. Né? Desde aqui de Vitória, quando comecei minha carreira profissional aqui, no Salesiano, no Estadual do Forte São João. Mas em 96 eu falei com minha família, olhe os nossos negócios, tome conta das escolas, que eu estou saindo da direção, da faculdade, e vou mudar de profissão, vou para a política. Então, na realidade, em 96 fiz uma ruptura aí. Deixei a carreira do magistério e ingressei na carreira política, com muito prazer. Apesar que professor é uma vocação de vida também, né? A É gente uma nunca vocação, deixa de né? ensinar e aprender, né? Não, a todo momento, né? A gente tem oportunidade e transferir aquilo que aprendemos lá na sala de aula com nossos alunos, né? Com os colegas do magistério, né? Transferir tudo isso para a gestão pública. E como foi bom, graças a Deus. Que bom, fica bem à vontade. Obrigado. Guerino, eu já queria começar falando aí, muitas pessoas já falaram, um partido já falou, mas o senhor mesmo, eu gostaria de ouvir do senhor. O senhor é pré-candidato ao governo do estado. Sua candidatura, ela é irreversível? Sou candidato a governador do estado, sim, com certeza sou candidato. Fabiano, tenho absoluta certeza de que a gente pode, por que quero ser candidato, então vou assim colocar, né? Tenho absoluta certeza que a gente pode muito mais do que estamos vendo aí em termos de gestão pública. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu quero ser candidato, sim, tá? Sou candidato e nas convenções de agosto terei meu nome homologado para ser o candidato do PSB ao governo do estado, porque quero realmente fazer no estado do Espírito Santo o que fizemos lá em Linhares, uma gestão de sucesso, começando desde as escolhas dos colaboradores, envolvendo os servidores públicos, dialogando com a iniciativa privada, dialogando com as entidades civis, tanto as organizações não governamentais filantrópicas quanto as outras, ouvindo a Federação das Associações de Moradores e planejando, desde 96, um futuro que a gente tinha certeza que seria brilhante para os linharenses, para o Estado do Espírito Santo. Então, tenho plena convicção de que a gente pode avançar e muito nesse Estado com políticas públicas eficientes, com escolhas acertadas de colaboradores e valorizando sempre as ações do poder público para aqueles que mais precisam nos momentos difíceis, que são os humildes. E por que nesse momento agora, Guerino? Porque o senhor estava à frente da prefeitura, né, numa gestão muito bem avaliada. Por que o senhor, neste momento, escolhe ser pré-candidato, candidato ao governo do estado? Eu já fui prefeito 5 vezes, né? Tive a honra de receber os votos dos linharenses para administrar Linhares por 5 mandatos. Em algum momento, se eu gosto da política, sei o que posso contribuir em termos de gestão pública, por que não disputar o governo do estado? Porque sim, tá? Porque é possível fazer mais do que estamos tendo, como eu disse. Vou dar um exemplo de Linhares.
né? Nós saímos lá de 97 com um orçamento de 37 bilhões e estamos batendo agora com um orçamento de 800 milhões. Isso dá mais de 1000% de crescimento. Tivemos 57% de crescimento em nossa população nessas 2 décadas. Eu estou falando em 2 décadas porque é o período que eu estive à frente do município, 17 anos. Né? Crescemos 57%, o dobro que a média estadual. E se crescemos em população, é porque alguma coisa diferente estava acontecendo naquele pedacinho de terra do Estado do Espírito Santo. Né? Porque ninguém vai para uma cidade ou para um lugar do país se não tem algo diferente acontecendo. Mas em Linhares tinha algo acontecendo sim de diferente. Tá? Nós crescemos o nosso PIB em 157% nesse período, coisa que nenhum outro município do Estado do Espírito Santo conseguiu avançar. Então, assim, e uma coisa mais importante que eu posso dizer, nós saímos em 97 de 0% em esgoto tratado para 85% no final de 2021. Então, eu tenho plena confiança que com a experiência que adquiri em sala de aula da gestão pública de Linhares, na passagem pela presidência da Assembleia Legislativa, secretário de Estado nos governos de Paulo Artung, eu estou pronto para dar a minha contribuição para a gente avançar e muito nas políticas públicas do Estado do Espírito Santo. Guerino, o senhor falou, né, que vai ser homologada a sua candidatura durante a convenção pelo PSD. E aí eu gostaria de voltar um pouquinho, porque o senhor saiu de um partido onde o senhor teve aí uma longa trajetória, né, que foi o MDB, mais de 20 anos, né, 26 anos, né, se eu não me engano. Enquanto o senhor esteve no MDB, o senhor chegou a apresentar esse projeto de ter uma candidatura ao governo do Estado? Como é que foi tratado isso internamente? Claro que apresentei, esgotei, dialoguei até o último segundo, fui até a prorrogação, posso assim dizer, com a senadora Rose para permanecer no MDB e disputar a eleição para governador no meu partido. Vou falar meu partido, não é porque eu saí de lá que não vou considerar o meu partido o MDB, não. Ali foi minha casa. Uhum. Disputei todas as minhas eleições pelo MDB, membro de todas as executivas nos últimos 26 anos, delegado na convenção nacional do partido. Bom, por que tive que sair? A senadora Rose, e não quero aqui tecer críticas, não, ela fez uma opção. Ela, a partir de 2021, assumiu a presidência da Comissão Provisória do MDB e claramente me disse que o projeto dela era casado com o atual governador. Tá? Mas, mesmo assim, sempre que tive a oportunidade, provoquei encontros com ela. Fui a Brasília conversar com ela várias vezes, com o presidente do partido, né? Mas o projeto da senadora está, até o presente momento, ligado ao projeto do atual governador. Eu saí do partido no dia 1º de abril agora. Uhum. Para você ter uma ideia, no dia 28 de março eu a procurei novamente, na última tentativa, que eu não queria sair do partido. Né? E até contar um fato que aconteceu, porque não estou falando de ninguém. Pedi, senadora, por favor, eu vou sair agora. Chega ali na varanda que eu quero parar meu carro e lhe mostrar um negócio. Ela delicadamente foi comigo até a varanda, eu coloquei meu carro um pouquinho abaixo e mostrei atrás a ela, esse 15 aqui do MDB está desde 96 colado em todos os meus carros. Eu vou sair do MDB a partir do dia 1º de abril, mas com muita tristeza. Tá? Desejei a ela saúde, boa sorte e segui meu caminho. Então o senhor em nenhum momento teve abertura para nem debater esse projeto de candidatura ao governo? Não, porque no entendimento dela, e eu não quero discutir se é correto ou não, no argumento dela, o partido não podia ter um candidato ao governo e um candidato ao Senado. Mas ela insistia em me colocar na chapa como vice do Renato Casagrande. Isso que eu ia te perguntar agora. E aí não dá. Foi oferecido, então, para o senhor ser vice na chapa do Casagrande? Ela cansou de me
colocar, ela sabe disso, eu não estou falando aqui, porque ela mesma já falou isso publicamente, tá? Não estou fazendo nenhuma confidência aqui, foi colocado por ela como presidente do PSB, há poucos dias, numa entrevista, não sei se foi com você ou não, também colocou que o governador tinha me convidado para ser vice. Até aí tudo bem, agradeci, tá? Respeitosamente agradeci, mas segue seu caminho que eu sigo o meu, porque o meu projeto para o Espírito Santo é diferente do seu. E aí vamos embora. E o que te fez escolher o PSD? Quem que te levou para o partido? Quem te convidou? Olha, eu tinha... não vou dizer que eu tinha muitas opções, não, mas o PSD é um partido a nível nacional que nos dá condições com lideranças renomadas a nível de Brasil, vão contribuir imensamente para a nossa candidatura, e me deu liberdade. Liberdade de fazer a opção para apoiar o presidente que eu entender que se encaixa no meu perfil de vida e político. Isso foi fundamental, posso te dizer. Quando falei com o Kassab por telefone, antes da filiação, ele me deu essa segurança. E logo depois de filiado, quando fui a São Paulo, em almoço com ele confirmou que no Espírito Santo o PSB, o candidato a governador pelo partido, que serei eu, tá, tem liberdade de escolher o seu caminho com relação a eleições presidenciais e os acordos locais. Mas, deixa eu ser um pouquinho mais clara, alguém específico te levou para o PSD, nesse sentido de trazer o senhor mesmo para a sigla? Foi interessante. Paulo Artung, ele está te apoiando, está na sua pré-candidatura? Olha, o voto do Paulo eu vou buscar, sim, com certeza. Como o voto da Dona Maria, lá em Mucurici, do seu João Manuel, que eu bati um papão com ele lá em Araçás, na ponte lá do Rio Ibitirama, em Ibitirama, e tantos outros ali. Paulo é mais um eleitor, é um eleitor do Estado do Espírito Santo. Vou buscar esse voto, que pese a admiração pessoal, tá, que eu tenho por suas condutas frente ao Executivo Estadual, que para mim as passagens de Paulo pelo Executivo Estadual foram singulares, né, em momentos delicados, em dois momentos delicadíssimos, de 2003 a 2006, e depois de 2015 a 2018, onde ele faz a melhor gestão, no meu entendimento, de toda a história do Espírito Santo, que foi aquela de 2015 e 2018, né? Mas não foi Paulo que me levou para o PSD, não. Né? Por incrível que pareça, foi quem deixou o PSD que me levou para lá e me convidou um ano antes, que foi Neucimar Fraga. Né? Só que em algum momento ele sentiu que ele não tinha conseguido formar uma chapa para federal. Né? Ele não tinha conseguido formar. Aí ele olhou para ele falou assim, podem ficar com o PSD. Olha bem, o Neucimar abriu mão de um partido a nível nacional, porque ele tinha que olhar a candidatura dele. Né? E aí ele sai, se filia no PP, e a direção local me convida, e esse convite veio através da comissão provisória que estava formada. Tá? Então não teve aqui convite de Paulo Artung. Paulo Artung, eu vou procurá-lo para ter o voto dele e me ajudar. E ele está no seu palanque? Oi? Vai buscar ele para ele estar também no seu palanque? Olha, ficarei feliz, tá? Como disse, o respeito é imenso por tudo que Paulo construiu de experiências nesse estado em termos de gestão pública, tá? Mas eu sei que no hall dos candidatos do centro para a direita, ele tem ali vários amigos, né? Eu sou um deles. Então eu não quero pedir Paulo nesse momento, um amigo ou qualquer outro amigo comum, para que faça uma definição para A ou para B. Eu vou respeitar o tempo deles, como vocês. Eu quero agradecer, respeitar o meu tempo de estar aqui,
né? Quero agradecer. E é assim que a vida é, né? Uhum. Eu pergunto sobre sua ida ao partido, porque nós recebemos aqui também, conversamos, né? Tanto com o Colnago quanto com o delegado Eugênio Ricas, Sim. antes ainda da sua renúncia lá no cargo de prefeito. E eles falaram também que receberam convites para ir para o PSD, cada um no seu tempo falou, e que também haveria a possibilidade de disputarem o governo. Aí, começando com a questão do Eugênio Ricas, como é que foi tratada essa questão interna? Porque chegou um momento que ele viu que teria que disputar uma prévia dentro do partido, aí ele desistiu. Falaram para o senhor que o senhor teria que disputar uma prévia ou não? Sempre o senhor foi o candidato mesmo? Não, nunca falaram. E assim, primeiro doutor Eugênio primeiro uma bela pessoa, né? Bela, não estou falando fisicamente. O homem, Eugênio Rica, é um ser humano fabuloso. Eu conheço bem, fui colega dele de secretariado. Segundo, faz um excelente trabalho no Estado do Espírito Santo, no comando delegado-chefe da Polícia Federal. Terceiro, ele pode comprovar, nunca conversamos sobre política. Nunca, nunca, nunca. Nem antes e nem depois do prazo de filiações. Né? E se ele se filiasse ao PSD para disputar o governo, com certeza eu não iria bater chapa com ele. Tá? Seria desrespeitoso da minha parte fazer isso. Tá? Então, esse embate com ele, ou essa conversa, nunca existiu. Uhum. E com relação ao Colnago, chegou a ter uma queda de braço dentro do partido, entre vocês dois? Não, e não vai ter. Não, não. O César vai estar nos ajudando muito e vai nos ajudar. Tá? Eu saí da prefeitura, Fabiano, dia 31 de março, com um projeto bem definido, ser candidato a governador a partir do meu nome homologado nas convenções que acontecerão em agosto. Uhum. E saí como pré-candidato. Né? Então, no momento que eles me deram a ficha para eu assinar no PSD, o César tá sendo um companheirão. Em algum momento ele tinha falado que gostaria de ser, mas entendeu, está nos ajudando, porque o partido me colocou ali, saindo da prefeitura para ser o candidato a governador. Uhum. Né? Depois o César colocou a possibilidade de disputar o Senado. Uhum. Vou te antecipar aí, que eu sei que pode ser uma pergunta sua futura. Ele colocou-se à disposição para disputar o Senado. Conversamos bastante. E ele habilmente entendeu que numa eleição como essa, majoritária, um partido não pode querer as duas principais vagas, que é do Senado e a vaga de governador. Ele está nos ajudando a construir as coligações que são possíveis para a gente ter um candidato a governador do PSD, um candidato a vice de um outro grupamento partidário e o candidato ao Senado de um outro grupamento então, partidário. Então, o senhor está me dizendo que o Colnago ele abriu mão da pré-candidatura ao Senado? Sim, tá? E vai nos ajudar muito e já está nos ajudando, percorrendo o Estado, trabalhando um novo projeto para o Estado do Espírito Santo. E essa situação está pacificada? Foi de comum acordo? Pacificada? Bom, para mim nunca precisou ser pacificado, porque nunca teve arestas e a parada. Uhum. Né? A minha relação com ele sempre foi espetacular. O desejo de uma pessoa se colocar em um momento é legítimo, tá? Mas se conversa, né? E ele tem conversado muito com toda a direção do partido, estamos unidos. Ele continua na presidência do Comando Estadual, porque essa semana surgiram burburinhos de que ele poderia deixar a presidência do PSD aqui no Estado. Sim, porque ele tem a chance ainda dele ser candidato a algum cargo, né? Que pode ser estadual, federal, tem a chance dele disputar. E o partido entendeu que não seria bom um candidato estar à frente da presidência do partido, só por causa disso, mais nada. Mas ele então continua ou não? Não, ele está fora da presidência do partido, também. Mas está integrado ao projeto. Uhum. Eu pergunto porque quando ele esteve aqui, ele também deu entrevista aqui pra gente, né? E ele falou que ele só disputaria se disputasse um cargo majoritário, porque deputado federal ele já tinha sido, estadual também, vice-governador. E aí ele falou que ou governo ou Senado. Então ele
Ele mudou a postura dele? Ele compreende de uma outra forma agora? Eu te diria o seguinte, eu quero te falar que nós temos habilidade para mostrá-lo que existem outros caminhos e que ele pode continuar sendo muito útil. Estou confiante nisso. E quem assume a presidência do partido? É o Bragato, Silvano Bragato. Silvano Bragato? Hoje ele já tem alguma função no partido? Presidente. Não, antes de ser presidente. Não tinha. Não tinha. Tá. Quando o deputado federal Nelcimar Fraga, ele estava ainda na presidência do partido, né, e ele falava sobre as possibilidades do senhor entrar ou não, ele falou que um candidato majoritário teria que ajudar na formação, na construção das chapas proporcionais, principalmente na federal, né, porque o partido depende muito dos deputados federais para se manter vivo, né. O senhor tem ajudado nessa construção? Qual é a meta do partido para eleger deputados federais, estaduais? Como é que está hoje? Não, nós estamos com a chapa de candidatos a estaduais fabulosa. Vamos buscar as 2 vagas, com certeza, que é o que todos os partidos almejam. De 1 a 2, nós queremos chegar na 2ª vaga. Quando ele fala que um candidato a majoritário tem que ajudar, concordo plenamente. Só que não foi o meu caso, né? Porque eu cheguei no partido já no dia 1º, né? No dia 1º de abril, e o prazo final de filiações, dia 2 de abril. Eu cheguei na sexta, era no dia 2. Então, assim, qual foi o problema? Quando o deputado Nelcimar viu que ele não tinha conseguido construir uma chapa, eu falei isso já aqui, ele se retira do partido. Ainda bem que tivemos tempo de formar uma chapa completa para estadual e temos aí um grupo de 9 pré-candidatos a federal. Então o partido vai com candidatos a estaduais, candidatos a federais. O partido já tem coligação com o DC, que é um partido que tem 31 candidatos a estaduais. Nós vamos com a coligação com o P35, que é o antigo Partido da Mulher, e vamos buscar outros partidos que ainda estão aí vagando sem uma opção definida de candidaturas majoritárias e que podem oferecer as vagas, que a gente pode negociar as vagas de vice e para o Senado. E quais desses partidos que o senhor disse que estão aí com essa vaga majoritária indefinida, que está mais próximo hoje do senhor e do PSD? Eu não gostaria de falar em próximo do PSD, mas vamos colocar, existem partidos com um rol de candidatos fabulosos, que é como, por exemplo, o PP. Quem bate o martelo hoje aonde que o PP vai estar? Quem bate o martelo hoje que o PSDB já está sacramentado, que vai com o candidato A ou candidato B, né? Então, todos eles estão abertos. E aonde que se anunciam que eles podem estar, eles estão esperando. Nós colocamos condições. As condições serão satisfeitas? Se tiverem, tudo bem. Eles vão para cá ou para lá. Mas então existe um grupo de partidos aí. Se formar a coligação PSDB, Cidadania já fez a confederação, aí nós temos o MDB e temos a União Brasil. Pode ter um acordo aí, e o PSD que ainda está solto. Né? Nós estamos falando de um grupamento aí de 4, 5 partidos nacionais que podem estar juntos ali na frente. Então o jogo está todo aberto ainda com relação a essa questão de composição partidária. É o meu ver hoje, tá, Fábio? Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, está acompanhando que a conversa está quente, né? Nós estamos falando com o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, pré-candidato ao governo pelo PSD. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí porque é rapidinho. Estamos de volta aqui no De Olho no Poder, seu programa para colocar a política em dia. Hoje aqui, completando 6 meses no ar, está comigo o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, pré-candidato ao governo, que já falou aí sobre as articulações do partido, e nós terminamos falando sobre possíveis alianças com outras legendas aqui no estado. Guerino, o senhor citou aí algumas legendas que vocês estão conversando, né? O PP é uma delas.
O PP hoje, ele está na base do governador Casagrande. Há uma possibilidade, então, do PP estar junto com o senhor? Vamos entender o que é estar na base do governo Casagrande. Eu, segunda-feira, fiz todo o roteiro de caminhada com o deputado Evair, que é do PP. Né? Então, assim, como eu disse, o jogo não está fechado ainda. É o Antônio com o Pedro, com o Manuel e sacramentado. Não está. Né? Tem condições para isso acontecer e as condições já foram colocadas. Eu não quero entrar nelas porque aí diz respeito aos dois partidos, mas já foi bem colocadas pelo partido PP, né? Para a sociedade com relação ao pensamento deles. Então, assim, e isso ainda, o que eles colocaram, a necessidade deles ainda não foi confirmada. Se não foi confirmado, o jogo está aberto. E se está aberto, eu quero jogar. Né? Eu posso não ganhar o jogo com o PP, mas quero ter oportunidade e quero agradecer a todos eles porque eles estão me dando essa chance de participar do jogo, de conversar com eles. O senhor citou também o PSDB. Eu vi que o senhor chegou a tomar um café, a conversar com o deputado estadual Sérgio Majeski, que é uma liderança lá ali no partido, deve disputar aí ou o Senado ou o deputado federal. E o PSDB também ainda não bateu o martelo com quem ele vai caminhar. Há essa possibilidade também de estar conversando com o senhor, se aproximando mais, então? Eu estou trabalhando muito para ter o PSDB pelo grupo de candidatos, pré-candidatos que eles têm lá. Você citou o Sérgio Majeski, para mim um dos mais eficientes deputados da história da Assembleia Legislativa. Eu fiz contraponto com ele na oposição e eu defendendo 2015 e 2016, na época do governador Paulo Artung. Mas esses contrapontos sempre serviram para nos unir, porque foram de maneiras respeitosas as minhas falas, fazendo contrapontos com as falas dele. Né? Isso nos permitiu sentar e tomar um café. Né? Mas conversei também com o presidente do partido, conversei bastante. E gosto do presidente do partido, meu amigo, convivi com ele na Assembleia Legislativa como deputado. Vandinho Leite. Vandinho Leite. Né? Então, assim, também o jogo no PSDB está aberto. Mas é claro que eles têm uma situação nacional que precisa ser resolvida. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes, assim, a gente não consegue aquilo que é o ideal. Mas, como eu te disse agora há pouco, pelo menos os espaços estão sendo abertos para os diálogos. Isso é importante. O senhor citou também o MDB. É possível, depois que o senhor saiu do MDB, trazê-lo agora para a sua chapa? Olha, eu saí, mas tenho um tremendo respeito pela senadora Rose. Né? Tremendo respeito. E eu tenho certeza também que a recíproca é verdadeira. Né? Eu não saio chutando porta, nunca saí de lugar nenhum chutando portas. Tá? Eu saio deixando a porta sempre aberta e com educação para, em algum momento, se precisar voltar, não precisar voltar de costas, não, voltar de frente. O senhor citou também o União Brasil, que tem um pré-candidato que é até da mesma região que o senhor, né? Que é o deputado Felipe Rigoni. Conversei com ele em Linhares, ele foi lá conversar comigo em 2021, o convidei para bater um papo aqui em Vitória, ele foi, depois fui lá no partido dele conversar com ele antes do término das filiações partidárias. Então, Fabiano, deixa eu voltar a falar, né? Eu converso com todo mundo, graças a Deus. Foram 5 mandatos de prefeito, 2 de deputado, presidente da Assembleia. Tá? Consegui ser o deputado mais votado de toda a história do Espírito Santo até hoje. Tá? Ninguém bateu a nossa marca, 65.704 votos. Tá? Mas nem por isso me fez criar aresta com ninguém. Então, é como se costuma dizer, eu tenho passe livre, porque dei passe livre também a todas as pessoas de boa vontade. Mas, Guerino, conta pra gente, assim, só pra gente, quem que tá mais próximo aí de fechar com o senhor? Eu já falei, tem o DC e o P35, esses estão certos. Então, falar assim, você tem um grupo de candidatos a deputados? Claro que temos, formadinho. Já estão pedindo votos por aí. É que não pode pedir voto agora, mas já estão se colocando como pré-candidatos. Né? E no momento certo vou começar a pedir votos. Né? Essa construção ela vai acontecer até 15 de agosto, com os outros partidos, não tenham dúvida. Ok.
Bom, Guerino, eu vi em algumas postagens suas nas redes sociais, numa delas o senhor apontou ali o que seriam os seus 4 pilares. Imagino que é isso que o senhor deve abordar na campanha, né? O senhor diz ali desenvolvimento, educação, pessoas e segurança. Essas serão as suas bandeiras? Vamos por ordem, segurança, né? É claro que eu sempre trabalhei em projeto de segurança, diferente de ficar discutindo unicamente aumento de salário do policial. Isso é importantíssimo. Uhum. Mas um projeto de segurança passa por outras variáveis. Nós queremos trabalhar um projeto de segurança, vamos ser rápido aí, porque o tempo é curto, né? Em outra ocasião, se você me der a oportunidade de voltar aqui, volto com muito prazer. Quero discutir segurança pública, discutindo desde quando temos a criança lá na gestação, no 24ª semana, que é quando ela começa a perceber alguma coisa ainda dentro da barriguinha da mamãe, até os presídios. É um projeto de segurança, não é para hoje, para amanhã, é para sempre. Não como a gente costuma fazer nos dias atuais. Tá? Tem um problema, vai lá, compra-se mais carro, ou fala que vai aumentar o salário dos policiais. Bom, falando de policial, o que eles mais querem agora é um apoio humanitário do que salário. Eu sinto isso. Eu vi que o senhor se reuniu também, né, com alguns militares do A minha projeto relação com eles político-militar. é espetacular, porque nós criamos isso em 97, quando implantamos em Linhares a Polícia Interativa, que foi o primeiro projeto do Estado de segurança, foi a Polícia Interativa de Linhares, em 97, sobre o comando do coronel, na época, Major Delfino, e com toda a tropa do município de Linhares. O projeto de Linhares serviu como base para o Propaz do governo do Estado. Depois, na década de 80, serviu como base para o governo de Rondônia. Então, a gente sabe como chegar a fazer segurança com eficiência. E nós aumentamos o número de policiais, compramos uma quantidade de carros, como a gente tem hoje. Você passa próximo aos batalhões, às delegacias, você tem 3 vezes mais automóveis do que policiais para dirigir esses automóveis. Esses carros que vocês, quando a gente fala em segurança, que vê parado em esquinas por aí, fica observando se tem algum policial dentro. Não, ficam ali parados, porque muitas vezes nem gasolina para colocar eles têm. Tá? Então, quero trabalhar a segurança pública desde a mamãe lá, quando gesta, está lá ainda, na 24ª semana, que é quando a criança já disse, até a segurança dos presídios. Falando em presídio, uma bomba relógio está aí colocada. E vai estourar. Porque, olha bem, nós tínhamos 11 vagas nos presídios capixabas em 2010. Olha bem, entrou o governador Renato Casagrande, em 2011. Passou o governo Renato, passou o governo Paulo outra vez, e já vai passar o governo Renato outra vez. 31 de dezembro ele acaba. Tá? Nós temos 23 mil presos hoje nas mesmas 11 mil vagas que foram deixadas lá. Então tem um problemão aí a ser estourado. Tá? Você falou que outra bandeira, educação. Estão falando que aumentaram o número de escolas em tempo integral, ou escola viva, mudaram o conceito para dizer que aumentaram, é diferente. Entrevista um garoto que estudou na escola viva entre 2015 e 2018 e peça a ele para adentrar dentro da escola viva hoje para ver se a metodologia e a maneira é a mesma. Não é. Isso é fake que estão fazendo aí. Tá? Estou falando que a escola viva daqueles modos, mas não é fake. Tá? Então queremos voltar, investir na educação desde a primeira infância. Tá? Quero aqui lembrar da professora Arlene, que foi lá no meu gabinete em 2020. Marque a sua vida em gestão pública investindo na primeira infância. Ela tem razão, é verdade. Da criança do 0 aos 3 anos, depois dos 4 até os 6 anos. A gente muda a história para a eternidade, não é só para uma geração, não. Você falou em desenvolvimento. Nos 5 mandatos, 4 mandatos e mais 1 ano e 3 meses, nós geramos em Linhares 20 mil empregos diretos, atraindo indústrias, valorizando as indústrias locais.
Quem nesse estado, nos últimos 20 anos, produziu notícias na área de atração de investimentos? Não foi o governo do estado, não. Foi o município de Linhares. E aquilo que foi feito lá é possível fazer em todo o estado, e nós vamos fazer. Né? Nós vamos fazer. Eu quero dar apoio como governador aos municípios, como eu recebi do governador Paulo Artung, que eu ligava para ele e falava: Paulo, desculpe a intimidade de chamar de governador Paulo, eu preciso que você vá comigo lá no Rio Grande do Sul, para a gente atrair a Randon, por exemplo. Ele só pedia qual horário que saiu o avião. Sempre disposto. É para isso que eu quero governador. Porque nada que está lá teve a mão do governo do estado. De nenhum governador. Uhum. Aquilo foi a conquista dos linharenses. Eu pegando avião para baixo e para cima. Tá? Pegando táxi nessas estradas aí no Brasil afora. Dormindo nos aeroportos. Foi um trabalho que foi construído, que ele está aparecendo agora, mas ele foi construído desde 97. Então nós queremos produzir muitos e muitos empregos, atraindo novos investimentos, valorizando a nossa indústria local. Aí o comércio ganha, os serviços melhoram, e os recursos públicos também, para a gente atender os mais humildes, que muitas vezes não tem nem o que comer na sua mesa. Você falou em outra prioridade. Pessoas, né? Pessoas. É isso aí. Quando a gente fala em geração de empregos, quando fala trabalhar a educação, precisamos interiorizar a saúde de verdade. Começamos o projeto com a Rede Cuidar, e esse secretário comunista que está aí quer passar uma borracha em tudo, para botar o carimbo dele. Foi esse governo que fez. Né? Estão destruindo a Rede Cuidar, uma conquista de 20 anos trabalhada. Veja o caso do menino que morreu há poucos dias na porta de um hospital. Por que está acontecendo isso? Porque centralizaram tudo na Grande Vitória. É inaceitável uma cidade, um polo como é a bela Cachoeiro, tá? A Cachoeiro de Itapemirim, que tanto produziu na nossa literatura e em todas a vida jurídica nesse estado do Espírito Santo. Né? É impressionante, com 220 mil habitantes quase, que pegam a região de 500 mil habitantes, ter que trazer um garoto para ser atendido aqui em Vitória, e ele morre na porta do hospital, e o governador ainda quer botar o carimbo na ineficiência do médico. Fala, nós falhamos enquanto governo. Essa que tem que ser a conversa, tá? Com coisas sinceras. Então, assim, não dá para a gente falar aqui em planos de trabalho para o quadriênio 2013-2026, mas pode ter certeza que esse modelo que está aí, arcaico, ineficiente, tá? Com secretariado, que eu vou lhe dizer uma coisa, quando nós vimos anunciá-la em 2019, sabíamos que não ia dar certo. Eles que me desculpem. O primeiro que foi anunciado teve que ser demitido, que foi o presidente do Banestes, vocês se lembram bem. Vasco, se eu não estou enganado, da Cunha, alguma coisa, que daí poucos dias foi preso em Brasília pela Polícia Federal. E foi lá, da turma do PSB. Tá? Como o seu Nésio Fernandes é da turma do PCdoB, que vem com a República de Tocantins toda para administrar a saúde. Então, esse tipo de governo nós não vamos fazer, não. Guerina, até falando sobre saúde, aconteceu um episódio ontem, né? Gostaria de repercutir aqui com o senhor o seguinte: a Secretaria Estadual de Saúde, ela fez um comunicado afirmando que a prefeitura estaria descumprindo um acordo e até algo que foi aprovado na Câmara Municipal sobre a transferência do Hospital HGL para o Estado, né? Teria sido acordado que o Estado iria investir 80 milhões por ano, e esse acordo teria sido desfeito. Aí alguns membros do governo do estado afirmaram em redes sociais que isso é uma questão política eleitoral, que a política eleitoral está falando mais alto. Aí eu pergunto para o senhor, está falando mais alto? O que está acontecendo nessa situação? Bom, você foi educada, você falou membros do governo, tá? Mas eu quero ser mais direto. É o governo que está falando isso e coloca outros para falar. Eu estou falando do governo porque ele conhece todo o processo e em todos os momentos ele foi demandado por mim pessoalmente que as coisas não estavam indo bem.
Então, não estou falando aqui que eu falei com o secretário, falei direto com o governador Renato Casagrande. Eu tenho 5 minutinhos, ou menos talvez, para explicar o processo, que ele é importante. 2018, o Estado do Espírito Santo e a Prefeitura de Linhares assinam um acordo, o município transferindo todos os bens, inclusive o prédio para o Estado, e a lei passa na Assembleia recebendo esse imóvel com todos os seus bens, que é o HGL. Ficou acertado no documento que Prefeitura e Estado fariam a transição de novembro de 2018 a abril de 2019. Assume o governo Renato Casagrande. Janeiro chegam para nós e falam, nós não vamos estadualizar o HGL. Pressionei pessoalmente o governador. Eles esticam o prazo, passam para junho de 2019, depois para novembro. E aí, para ser curto, Fabiana, entre janeiro de 2019 até fevereiro desse ano, quando as pessoas erram ou falam uma coisa que não é verdade, mas é casual, o correto é eu falar o seguinte, ou qualquer um falar, ali ele faltou com a verdade, né? Mas quando é sistemático em mentir, nesse documento, eles estão mentindo, eles são mentirosos. Tá? Porque eles não gostam de gente. Eles não querem realmente interiorizar a saúde. Querem fazer politicagem próximas às eleições estaduais. Porque eles tiveram 3 anos e meio para estadualizar de um acordo que foi feito não entre Paulo Artung e Guerino Zanon. Foi feito entre Estado do Espírito Santo e Prefeitura de Linhares. Eles tiveram de 1º de janeiro de 2019 até fevereiro de 2022 e enrolar o povo de Linhares. Agora querem chegar, assim, desocupa o que nós estamos assumindo. Eu pergunto, aonde vamos colocar 500 servidores municipais que estão lá dentro? Nós não somos malucos, não. Né? Nós vamos passar muitas dificuldades. Nesses 3 anos que eles não cumpriram com a palavra, tá? Nesses 3 anos, eles fizeram o município de Linhares investir 150 milhões que poderiam estar sendo investidos na educação e na saúde básica. E o Estado falando que tem bilhões em caixa. Tá? É por causa disso que eu sou candidato a governador. A gente precisa ter um candidato que saiba administrar, que saiba escolher assessores, mas principalmente que goste de gente. E esse governo não gosta de gente. A sua principal divergência hoje com o governo do Estado é na área da saúde ou tem outros pontos? Não, eu não gosto de socialista, não. Porque socialista gosta de botar o carimbo em tudo para dizer que é seu. E eu sou daquele que faço as coisas sem precisar colocar carimbo. Não? O senhor então se coloca, o senhor já falou até no primeiro bloco, de centro-direita, né? A gente tem outros aí pré-candidatos também do mesmo espectro político. Mas aí nessa conversa de atrair mais siglas de repente, o senhor topa ou conversa com pessoas que estejam no outro espectro político ou não? Olha, nós temos um planejamento de governo. Né? Nós vivemos em um entender os diferentes, você tem que entender, isso é lógico. Principalmente eu, que passei 17 anos dentro de uma sala de aula, eu não conseguiria ser classificado, como sempre fui pelos meus alunos, como um bom professor, se primeiro não era se eu soubesse ensinar física, eletricidade e ótica, que foram minhas matérias a vida toda, não. Se eu não soubesse entender as diferenças individuais que cada um tem dentro da sala de aula. E no contexto partidário é a mesma coisa. Claro que você pode compor, eu como candidato majoritário, com os mais variados espectros de pessoas de partidos diferentes, mas a linha mestra tem que ser definida pelaquilo que eu entendo, tá? E as bandeiras que eu defendo, e com elas eu vou defender junto à sociedade, e estou pronto, eu sou um conservador. Tá? Que ninguém tenha dúvida disso. Tá? Mas um conservador que sempre esteve pronto a fazer mudanças, inclusive na sua maneira de pensar. Tá? Eu conservo o que de bom eu encontrei. Eu conservo os bons ensinamentos que eu tive dentro da minha casa, que eu aprendi nas ruas.
no internato que eu convivi com 300 colegas, no internato com 13 aos 16 anos de idade. Eu conservo aquilo que eu aprendi sozinho num quarto de hotel, em Linhares, trabalhando numa padaria e dando plantão no hotel nos finais de semana. Mas eu sempre estive pronto a mudar e sempre me deixei, quando convencido, a ser levado pela melhor proposta. Tá? Então eu não tenho problema de conversar com nenhuma sigla. Nenhuma sigla. Converso com todo mundo. Guerino, nós falamos da chapa, do nome ao Senado, né, que o Conago abriu mão aí até para abrir uma frente para negociar com outras legendas, mas aí sobre o nome de vice, já tem alguma conversa mais avançada? Quem seria o vice ideal para estar na sua chapa? Não tem com relação um a perfil, ideal. tem um perfil ideal? Olha, posso ser franco, que seja bom gestor, que saiba ouvir, tá? Que saiba ouvir. E vou repetir, que goste de gente. Tá? Se não tiver essas características, não serve. Eu não vou me sentir bem andando com ele, nem ele comigo. Né? Então, esse é o perfil básico. Tá? Independe de sigla para mim. Porque normalmente numa composição tenta atrair aquele que pode trazer um eleitorado diferente que o senhor de repente teria mais dificuldade de adentrar. Isso é natural. Tá? Mas dentro de um contexto de um partido, você tem as mais variadas cabeças aí, e aí você vai aí fazendo selecionando quem é que você entende que vai ter uma energia maior. E tem que ter confiança também, né, vice? Não resta dúvida. Não resta dúvida. O senhor falou que... Olha, deixa eu te falar, eu acho que eu sou o único prefeito do país que teve um vice 3 vezes. Só para você saber como eu trato respeitosamente e como eu sei escolher bem os meus companheiros de chapa. O senhor disse que em conversa com o Kassab, ele deu liberdade para o senhor escolher a quem apoiar aí para a presidência. Dos nomes hoje colocados, quem o senhor apoiaria se a eleição fosse hoje? Olha, eu tenho uma certeza, Fabiana. Tá? Eu não voto no Lula. Vota no Bolsonaro? Voto, sem problema. Tá? Eu estou falando que eu tenho uma certeza, eu não voto no Lula. Tá? Não vejo que o Lula pode acrescentar nada para o nosso país. O senhor acha que a eleição vai ser polarizada? Claro, tem alguns partidos aí discutindo a possibilidade de um nome competitivo para a terceira via, mas como que o senhor está vendo? Olhando, tá? Claro, como todos os brasileiros que estão aí entre o centro, um pouquinho à esquerda, um pouco à direita, tá? Estou olhando o que vai acontecer nessas pré-candidaturas. Estou vendo muita dificuldade em avançar. Está nos parecendo que a campanha vai ficar polarizada. Tá? E isso, na sua opinião, é bom ou ruim? Claro que é ruim. Tá? Era bom que tivesse, como temos no Estado, vários candidatos, para a gente se confrontar lá com ideias. Tá? Tem uns que não gostam, né? É muito candidato, dá para eliminar. Não, deixa todo mundo, aí qual o problema? Tá? E se tivesse vários candidatos à presidência, com percentuais aí avançando, com certeza a sociedade ia ter a segurança de que iríamos ter propostas e serem cumpridas lá na frente. Né? É assim que eu vejo. Mas o senhor acredita que o debate nacional pode influenciar aqui no Estado? Vai influenciar, está influenciando em todos os estados, eu não tenho dúvida disso. Né? Você conseguir navegar aí nesse meio sem entrar na polarização é o melhor dos cenários. Mas isso não depende somente do candidato. Depende do comportamento da sociedade. Né? E os candidatos, todos eles, têm habilidades para irem observando e entendendo como proceder lá na frente. Bom, a gente está chegando no final, tá vendo? Passou rápido, ficou um monte de coisa aqui ainda para a gente tratar da sua próxima, na sua próxima vinda aqui. Queria deixar agora esse momento para o senhor se despedir das pessoas que nos acompanham. Olha, pode Fabiana, ficar à vontade. Assim,
eu começo a conversar com os capixabas. Primeiro, obrigado, Lúcio, né? Obrigado, minha equipe que está aqui, a todos que estão aí nos ouvindo e assistindo. Foi um prazer conversar com vocês. Eu falo conversar porque eu falei aqui para eles no início, o rádio é como se eu estivesse aí sentado do seu lado. Você que está aí dentro do carro, no escritório. Me permita dizer que eu me sinto sentado aí do seu lado, você. Mas, assim, agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho, né? Claro que durante a campanha a sociedade capixaba vai conhecendo o perfil melhor de cada um dos candidatos, vai analisar o que eles pensam nos mais variados temas que dizem respeito ao dia a dia do capixaba. Nós temos muitas demandas a serem atacadas com urgência e a prioridade é resolver o problema da fome de 500 mil pessoas no estado do Espírito Santo. Esse é um problemão porque fome tem pressa, né? Josué de Castro, em 1940, vou passar um minutinho só do seu tempo, em 1940, ele falou o seguinte, foi ele que fez aquele mapa da fome, lá em 1940, é médico. Ele falou assim, quando consultava um paciente, eu sei o que meu paciente tem, mas eu não posso resolver com a medicina, porque ele tem fome. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso, muito atento. E eu, sinceramente, tenho alguns temas que estão longe dos debates em campanhas presidenciais e locais, que é saneamento e educação, precisam voltar para o debate. A interiorização da saúde. Quando a gente fala de segurança, é oferecer serviço de qualidade, se resolve o problema da segurança e tratar com respeito os profissionais. Então, obrigado, Fabiana. Obrigado a todos que estão nos vendo e ouvindo. Forte abraço. Obrigada, Guerino. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Toda quinta-feira nós estamos aqui. Se você perdeu um dos programas anteriores, todos estão disponíveis no portal do Folha Vitória. Um abraço e até a próxima.